Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Podemos aprender grandes lições, como temos visto. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7 de 2 Samuel. E o nosso tema de hoje é pequenos começos, ou começos humildes. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel? O meu povo, porque você não me construiu um templo de cedro? 2 Samuel 7, de 1 a 16. Agora Davi se assenta no trono prometido e nós podemos aqui destacar então algumas virtudes do rei escolhido por Deus. Aqui vemos uma parceria de uma luta que teve o seu fim. O rei Davi já morara em palácio, e o Senhor então lhe dera o descanso de todos os seus inimigos ao redor de 2 Samuel 7:1. Na paz exultante, nós podemos captar outras ideias sobre o caráter de Davi. Você já reparou como o nosso corpo descansa mais rápido do que a mente? Nós podemos aproveitar a oportunidade para colocar os pés para o alto, relaxar um pouco, mas muitas vezes a mente não nos deixa. Acho que Davi tinha um pouco de dificuldade para relaxar. Alguns pensamentos vieram a Davi somente depois que o Senhor lhe dera o descanso. Todos nós já experimentamos momentos em que nos espantamos com a nossa própria ousadia. Davi passava por um desses períodos em seu viver. A vida estava calma, os inimigos estavam subjugados, talvez ele estivesse descansando, refestelado em seu trono, quando subitamente seus olhos foram abertos para o esplendor que o cercava. Aquele que procurava refúgio nas cavernas agora estava entronizado, em um palácio magnífico. Ele deve ter olhado em volta e pensado o que há de errado com esse quadro. Ele mesmo respondeu a essa pergunta dizendo: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Talvez diversas virtudes possam ser notadas na súbita reação de Davi ao seu entorno, mas não podemos esquecer da virtude da humildade, tão presente em sua vida naquele momento. Ele então consulta o profeta Natã como se fosse um raio, como se um raio fosse fulminá-lo caso ele não fizesse isso. Então, inicialmente, Natã lhe disse que fosse em frente com seu plano de construir uma casa para o Senhor. Mas naquela noite, Deus falou com Natã. Suas palavras foram registradas aqui em 2 Samuel capítulo 7, de versículos 5 a 16. Nessa passagem, Deus fez promessas maravilhosas e significantes. Algumas eram exclusivas a Davi, outras para a nação de Israel como um todo. Várias, entretanto, para a descendência de Davi. Vamos ler. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quanto à sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. E eu estabelecerei o reino dele.
Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Quanto a você, a sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Essas promessas apontam para um momento maravilhoso entre Deus e o seu rei escolhido. Podemos ter uma ideia de como era aquele relacionamento altamente recíproco e contemplarmos as bases dessa aliança eterna. O profeta Natã passou a ser um novo personagem na história de Israel. Deus soberanamente sempre levantou profetas para serem seus porta-vozes, principalmente para falar com Israel. Aparentemente, Deus nunca quis que os governantes tivessem autoridade absoluta e inquestionável. Eles deveriam ouvir a voz divina por meio de sua palavra e por intermédio dos seus profetas. Todas as pessoas têm alguém a quem devem, em última análise, prestar contas, como os filhos prestam conta aos pais, os empregados aos seus patrões e os súditos aos seus reis. Samuel era o profeta por intermédio de quem Deus falava ao rei Saul. Elias e Eliseu foram os profetas do Todo-Poderoso durante muitos anos. Profetas são chamados para transmitir a palavra e a vontade divina, mas não necessariamente a mensagem que os líderes querem ouvir. Natã, ele serviu como um profeta na corte de Davi. Ao dar ouvidos aos conselhos de Natã, Davi revelou outra importante virtude: ele prestava contas. O rei não se considerou acima de qualquer censura ou necessidade de conselho. Ao procurar Natã, Davi demonstrou que não queria agir por vontade própria ou impulso, mas ele queria seguir a direção divina sobre a palavra de um profeta. A prosperidade repentina o levou ao dever de prestar contas. Às vezes, até um cristão pode te dar conselhos errados. Temos de ser sábios para discernir se um conselho de um cristão está de acordo com a palavra de Deus. Aqui a primeira resposta de Natã para Davi foi equivocada. Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. No versículo 3. Deus ensinou tanto ao rei como ao profeta uma bela lição sobre suposições. Talvez devêssemos também prestar atenção nisso. O Senhor ensinou uma importante lição por intermédio de cada um desses homens. Para Davi, Deus comunicou: não presuma que toda ideia brilhante e generosa na mente de um homem de Deus vem de Deus. Muitas vezes, bons planos e os desígnios do Altíssimo são coisas completamente diferentes. Para Natã, o episódio informou o seguinte: não presuma que um líder que eu escolhi está sempre certo. Pode ser que o Senhor esteja com uma pessoa e ainda assim ele tome uma decisão por conta própria. Descobriremos uma razão básica porque Deus quis dissuadir Natã de pensar que as ações de Davi estavam sempre certas. O Altíssimo estava preparando Natã para uma situação em que ele teria de confrontar e repreender Davi. Felizmente, no episódio que estamos estudando, o coração de ambos estava reto diante de Deus. A motivação dos dois estava certa, ainda que a direção deles estivesse errada. A mensagem do Todo-Poderoso para seu novo rei era muito rica. Ele começou com o questionamento: você construirá uma casa para eu morar? Em outras palavras, Davi, eu lhe disse que fizesse isso? Deus lembrou Davi de que ele é plenamente capaz de nomear um servo para tarefas específicas. Se o buscarmos por meio da oração, por meio do estudo da palavra, provavelmente entenderemos o seu chamado. Devemos esperar nele, mesmo quando tivermos grandes projetos. Segundo Isaías 40:31, esperar no Senhor traz pelo menos 2 maravilhosos resultados:
Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando esperamos nele, obtemos forças sobrenaturais e realizamos o impossível. Você reparou que Deus deu a Davi a visão do projeto do templo, mas era a sua descendência que iria construí-lo? O Altíssimo pode confiar a nós uma visão ou uma ideia que temos de preparar e sobre qual precisamos orar. Porém, dela, muitas vezes, não participaremos. Amanhã nós daremos continuidade a este devocional, falando a respeito dos pequenos inícios, dos pequenos começos e de que como nós, mesmo que tenha ideias brilhantes, precisamos seguir a orientação do Senhor. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.